O Diário de John Wesley, o pai do metodismo, edição compacta, 1738, de Londres ao retorno da Alemanha. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Prefácio. Que os homens me injuriem e digam todas as formas de mal contra mim, que eu me torne, por assim dizer, um monstro junto a muitos, que o zeloso de quase toda denominação clame: fora com tal camarada da terra. Isso não me traz, com respeito a mim mesmo, qualquer grau de desconforto, porque eu sei que a Escritura deve ser cumprida. Se eles chamam a mim de mestre da casa de Beelzebu, quanto mais aqueles de sua família. Mas isto não me traz preocupação com respeito àqueles que, por meio deste artifício do diabo, são impedidos de ouvir da palavra que é capaz de salvar suas almas. Por causa desses e, de fato, de todos os que desejam ouvir a verdade daquelas coisas que têm sido relatadas de maneira tão variada, eu me vi induzido a publicar este relato adicional. E não duvido que parecerá, a partir daí, a todos os juízes francos e imparciais, que eu tenha até aqui vivido em toda boa consciência para com Deus. Eu serei facilmente desculpado por aqueles que tanto amam quanto buscam o Senhor Jesus, na sinceridade, por falar tão amplamente da Igreja Morávia, uma cidade que deveria ser colocada sobre uma colina. A luz deles tem estado há muito tempo escondida sob um alqueire. Já chegou o tempo em que, por fim, ela irrompa e assim brilhe diante de homens, para que outros também possam glorificar seu Pai que está no céu. Se muitos perguntarem: mas você acredita mesmo que esta igreja seja perfeita, sem mancha ou mácula ou qualquer outra coisa? Eu respondo claramente: não. Embora eu creia que eles o serão, quando o amor realizar sua perfeita obra. Mas não penso que seja certo entreter o mundo com as máculas dos filhos de Deus. Frequentemente tem sido perguntado se eu imagino que Deus deva ser encontrado apenas entre eles. Eu retruco: de maneira alguma. Eu sei que existe um Deus na Inglaterra e nós não precisamos buscá-lo em terras estranhas. Eu sei que em nossa própria terra ele está tão perto de todos que o invocam e, portanto, considero imprudentes, para não dizer mais, aqueles que inquirem por ele na Holanda ou Alemanha. Quando fui para lá, o caso era totalmente diferente. Deus ainda não tinha esticado seus braços diante de nós, como ele tem feito hoje, de uma maneira, eu me atrevo a dizer, que não era conhecida, quer na Holanda ou na Alemanha, até aquele momento, quando aquele que ordenou todas as coisas sabiamente, de acordo com o conselho de sua própria vontade, agradou-se de, por meu intermédio, abrir o diálogo entre a igreja inglesa e a Morávia. A razão específica que me obrigou a relatar tanto da conversa que tive com aqueles homens santos é esta. Em setembro de 1738, quando retornei da Alemanha, exortei todos que pude a seguir em busca daquela grande salvação, que é através da fé no sangue de Cristo, esperando por ela em todas as ordenanças de Deus e no fazer o bem, quando tiverem oportunidade. A todos os homens
e muitos encontraram o princípio daquela salvação, sendo justificados livremente, tendo paz com Deus através de Jesus Cristo, regozijando-se na esperança da glória de Deus e tendo seu amor derramado em seus corações. Porém, por volta de setembro de 1739, enquanto meu irmão e eu estávamos ausentes, certos homens rastejaram no meio deles, inesperadamente, perturbando e subvertendo grandemente suas almas, dizendo-lhes que estavam iludidos, que enganavam a si mesmos e não tinham fé verdadeira, porque, diziam eles, não tem qualquer fé justificadora aquele que tem sempre alguma dúvida ou temor, os quais você sabe que tem ou não tem um coração limpo, que vocês sabem que não tem. Nem vocês algum dia terão esta fé até que abandone o uso dos meios da graça, assim chamada, até que vocês deixem de correr para a igreja, sacramento, oração, canto e leitura, quer na Bíblia ou algum outro livro, porque vocês não podem usar destas coisas sem confiarem nelas. Portanto, até que vocês as abandonem, nunca terão a verdadeira fé. Nunca poderão, até então, confiar no sangue de Cristo. E esta doutrina, desde o início até hoje, tem sido ensinada como doutrina da Igreja Morávia. Penso, portanto, que é meu dever sagrado limpar os morávios dessa calúnia, e mais, porque talvez eu seja a única pessoa na Inglaterra que tanto pode quanto irá fazer isto. E creio eu, é a providência peculiar de Deus que eu faça. Uma vez que, há 2 anos, os mais eminentes membros daquela igreja poderiam declarar completamente tanto sua experiência quanto seu julgamento no tocante aos mesmos pontos agora em questão. A somatória do que tem sido afirmado como sendo deles é esta: 1. Que o homem não pode ter qualquer medida de fé justificadora, até que ele esteja totalmente livre de toda dúvida e temor, até que ele tenha, em um sentido completo e apropriado, um coração novo e limpo. 2. Que um homem não pode usar das ordenanças de Deus, da ceia do Senhor em especial, antes que tenha tal fé, de modo a excluir toda dúvida e temor e implicar em um coração novo e limpo. Em clara oposição a isto eu afirmo: 1. Que o homem pode ter certa medida de fé justificadora antes que esteja completamente livre de toda dúvida e medo, e antes que tenha, em um sentido completo e apropriado, um novo e limpo coração. 2. Que o homem pode usar das ordenanças de Deus, da ceia do Senhor em especial, antes que tenha tal fé, de maneira a excluir toda dúvida e medo, e implique em um coração novo e limpo. Eu afirmo mais, que isto eu aprendi não apenas da igreja inglesa, da igreja Morávia, e por isso, aberta e sinceramente, apelo àquela igreja e ao conde Zinzendorf, em particular, que eu creio não está envergonhado ou temeroso de confessar alguma parte do Evangelho de Cristo, para corrigir-me e explicarem-se, se eu os tenho entendido mal ou os deturpado. John Wesley, Londres, 29 de setembro de 1740. Se Deus quiser, próxima leitura em Londres novamente.